que nós temos, hoje o Gabriel e a Paula, pastor Gabriel, a Paula, pastora Paula falaram aqui sobre José, citaram, e eu quero falar um pouquinho sobre a vida desse homem de Deus. E eu quero citar algumas partes que Deus tem colocado no meu coração nessa manhã. Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1, eu vou ler com você. A palavra do Senhor diz assim: diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, e na presença de todos os homens do seu séquito, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Amém? Amém. Senhor, nós estamos na Tua presença, nesse culto tão especial nessa manhã, e nós pedimos, Espírito Santo, que sonda os nossos corações, que nos conhece pessoalmente, que conhece cada um que está aqui. Senhor, Tua palavra diz que o Teu Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale pessoalmente a cada um de nós nessa manhã, através da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que o Senhor encontre realmente corações que respondem, que correspondem ao Teu Espírito, à Tua palavra, e que ela produza o efeito, ela produza aquilo para que ela realmente venha nessa manhã, aquilo que o Senhor deseja fazer nos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma novidade que nós esquecemos de contar para vocês, que é maravilhosa, é que o pastor Samuel e a pastora Lígia estão de volta. Aleluia! Esse casal maravilhoso, fofura, né, que a gente ama tanto. Queridos, o título dessa mensagem é Perder para Ganhar. E, na verdade, a gente podia chamar de uma palavra requentada, mas não é requentada, né? Porque a palavra de Deus ela é sempre viva, né? Mas há alguns anos atrás, o Senhor estudando a palavra, Deus me deu essa palavra, e ela sempre é forte para mim, porque tem a ver com o Tiago, né? Tem a ver com um momento especial na vida do Ti, na minha vida também. E nesses dias Deus me fez lembrar dessa palavra, e com algumas novidades assim que o Espírito Santo foi falando comigo, mas foi em 2009. Quantos estão conosco depois de 2009? Vamos ver, quem está aqui depois de 2009? Aleluia, uau. Talvez, não, quem não estava, melhor, vou formular de novo. Quem não estava conosco antes de 2009, levanta a mão. Muita gente que está aqui não estava conosco antes de 2009. E mesmo quem estava podia não estar no culto que eu preguei essa palavra. Então, ou mesmo quem estava pode nem lembrar dessa palavra. Então, vamos lá. Aleluia. Bom, esse título, né, na verdade, é um programa de televisão que tem num canal que chama Discovery. E que não tem nada a ver com essa palavra, porque é como uma competição de ganha o prêmio quem emagrecer mais, né? Quem perder mais peso, então ganha a competição. Então um monte de gordo lá, né? Que tem que fazer um monte de exercício e mudar a alimentação. É bem legal, é bem interessante. Para quem assiste, né? Seu chato. Ele gosta de mexer comigo, gente, na palavra. Você começou, então você aguenta agora. Bom, eu quero falar sobre o propósito de Deus quando você anda com Deus e você tem consciência de que Deus tem um propósito na sua vida. Então, quando você anda com Deus e você sabe que Deus tem um propósito na sua vida,
você não pode ser a mesma pessoa que você era ontem, há uma semana atrás, há um ano atrás. Amém? E aqui nós temos a história de um rapaz chamado José. Bom, no propósito de Deus, então, quero começar dizendo que você é feliz, mesmo em dias difíceis, porque mesmo em dias difíceis, você sabe que mesmo quando você está passando por momentos de muita dificuldade, você continua tendo consciência que o Senhor está com você e que Deus continua tendo um propósito na sua vida. Você sabe, não, está acontecendo isso aqui, mas eu sou do Senhor. Eu não sou qualquer pessoa, a minha vida está colocada no Senhor. Agora, sem propósito, quem vive sem propósito, quem não sabe direito por que está aqui, quem não tem noção do futuro, quem não tem aquela consciência da presença de Deus na sua vida, de que a sua vida está colocada no Senhor, quem apenas vive uma religião, quem apenas vem no culto, quem apenas participa da célula, quem apenas, sei lá. Então, ano após ano, essa pessoa, digamos assim, é a mesma pessoa, é aquela vida que vai só vivendo, que vai indo e vai ficando assim. E nesse momento aqui desse capítulo, nós vemos então que José, é um momento crítico na vida de José, que ele reencontra os seus irmãos, e eu vou te mostrando essa história. Ele reencontra os seus irmãos após 20 anos sem vê-los. O interessante desse momento é que eles eram 12 irmãos, ele reconhece os seus 11 irmãos, mas os seus 11 irmãos não o reconhecem. Então nós temos que entender aqui, o que aconteceu? Que uma pessoa não é reconhecida por 11, mas 11 são reconhecidos por um, sendo que eles são a mesma família. E eles fazem parte da mesma criação, digamos assim. Então esses irmãos ficam pasmados, uma tradução a gente pode ver, diz que eles ficaram pasmados e assombrados, e eles nem puderam responder aos seus irmãos, ao José, quando ele se apresentou e ele disse: gente, eu sou José. E José começou a chorar nesse momento. E sabe, tem algumas pessoas que a gente encontra depois de um tempão, não sei se isso já aconteceu com você. E você fala assim: nossa, cara, você não mudou nada. Já viu isso? Né? Passou 10 anos que você encontra a pessoa e ele não mudou nada. A pessoa é... Algumas coisas é legal isso, né? A pessoa fala: nossa, né, você está bem, você, né, não mudou nada, você está jovem ainda. Tem esse lado que mais ou menos é legal, né? Tá pingando formol lá no café da manhã, né? Mas tem um lado que é muito ruim. Então, vamos lá, tem uma fotozinha ali, preparada, vamos ver. Olha lá, pessoal. Essa foto, estávamos recém-casados. Eu tinha 21 anos. O Paulo tinha cabelo. A mesma barba, tudo igual, né? Mas, tá bom, né, gente? Chega. E eu me lembro muito de uma jovem que eu atendi há alguns anos atrás. E eu me lembro quando ela chegou na igreja, e a história dela era assim. Ela vinha de uma família muito próspera, e ela tinha acabado de fazer uma faculdade como a da pastora Paula. Ela tinha se formado muito bem, ela vinha de uma família com uma condição financeira boa, e ela estava formada então em farmácia e bioquímica, né, Paula? Essas duas coisas juntas lá. E o pai dela tinha então montado uma farmácia para ela. E a gente estava fazendo um aconselhamento para se casar. O pai do noivo tinha dado um apartamento no centro de Londrina, muito bom para o casal. E ele tinha acabado de se formar também na faculdade. Os dois vinham de famílias, naturalmente falando, muito boas, prósperas lá, né?
boas famílias. A família dela, se não me engano, era de Curitiba. E eles tinham tudo para ter uma vida assim, que você olhava, uau, né? Eles vão ter um futuro muito legal. Na mesma época, estava chegando um casal que veio através de uma reunião que a minha mãe tinha em Londrina. E posso contar o nome dela era Marinalva. Marinalva e Zenga. Estava chegando só a Marinalva na igreja na época. E eles vinham de uma história horrorosa, né, mãe? Horrorosa. E essa Marinalva estava chegando separada do marido, casamento destruído, mesmo, envolvida com todo tipo de ocultismo, espiritismo e uma destruição mesmo na emocional, espiritual e toda bagunçada, né? Enfim, começando um processo de conversão, de restauração. E eu me lembro muito da minha mãe trabalhando cura interior, libertação, né? E eu, na mesma época, acompanhando a vida desse casal com Paulo. Nós éramos recém-casados, talvez, um pouco mais tempo, talvez, de casados nós tínhamos. Enfim, nós cuidávamos dos jovens. E minha mãe, paralelo, na época, meus pais cuidavam, então, e logo depois o Zenga chegou. Olha que coisa interessante. E eu me lembro dessa menina, nos aconselhamentos, eu falava, querida, ela vinha, e a reclamação dela era, mas a minha vida, porque meu pai fez isso, e minha mãe fez aquilo. E ela era muito resmungona. Pensa uma pessoa que tudo não estava bom. Ah, porque eu não gostei desse apartamento que o pai do meu noivo deu. Ah, não, é muito velho. Ah, não, eu quero vender e eu quero comprar outro. Ah, não, porque essa farmácia no lugar que meu pai deu, também não gostei. Ah, não, porque isso não está bom. E tudo na vida dela não estava bom. O noivo não era bom o suficiente, a família do noivo não era boa, a vida dela era muito não sei o quê, e a igreja tinha não sei o quê, e tudo era uma questão complicada, a célula, e a gente trabalhava e não era bom, não era suficiente. Bom, aconteceu que eles decidiram que eles mudariam de cidade. Venderam, não ficaram com aquele apartamento. Foi uma época de mudança de governo também, toda aquela história de mudança de real e tal. Enfim, o governo prendeu o dinheiro, lembra? Do Collor, prendeu o dinheiro. Eles fizeram um péssimo negócio. Enfim, perderam tudo na época. Porque fizeram um péssimo negócio, não fizeram com direção de Deus, não ouviram conselhos de pessoas que poderiam ajudá-los. E eu me lembro que passaram-se 2 anos e eles voltaram para Londrina. Na época a gente estava lá. Em 2 anos, a vida do Zenga e da Marinalva estava restaurada. Na época eles já eram, não me lembro se eles já eram líderes, mas eles estavam completamente restaurados na igreja, inseridos no corpo de Cristo, os filhos, e uma vida completamente transformada. E essa menina, com esse menino, pensa assim, nada. E eu me lembro que eu me encontrei com ela, e ela me procurou, ela falou assim, nossa, o que aconteceu com ela? Ela entrou na mesma época que eu na igreja. Olha o que aconteceu com ela, e olha a minha vida. Eu falei, pois é, olha a sua vida, e olha a vida dela. Olha o que aconteceu com ela, e olha o que aconteceu com a sua vida. E se você quer saber, foi você que escolheu isso. E depois eu poderia continuar essa história, porque teve outras vezes que eu encontrei essa menina. Hoje, Zenga e a Marinalva são pastores em Londrina, de uma congregação lá no Franciscato, que foi um lugar também que nós começamos um trabalho muito especial lá. Queridos, são tremendamente usados, são restauradores de vidas. Eles têm sido usados tremendamente hoje para restaurar vidas, casais. Eles são muito especiais. Nós temos irmãos aqui de Londrina que podem confirmar o que nós estamos contando, não é verdade? Filho deles é pastor de jovens hoje lá em Londrina. Estão fazendo o que a gente fazia. Amados, escolhas. Quantas pessoas estão há anos esquentando o banco de igreja, olhando para pessoas que estão do lado e dizendo, mas escuta, como que esse outro que está aqui do meu lado chegou outro dia? E o que aconteceu com a vida dele e o que aconteceu com a minha vida? E
então a gente muitas vezes vê pessoas que a gente olha e fala assim, mas era para ter um futuro brilhante, pode ser o que quiser na vida, puxa vida, vai dar tão certo. Eu não sei se você tem pessoas que você olha assim e você pensa isso. Eu lembro de muitas amigas minhas, amigas, boas amigas, que a gente olhava e tinha tudo para dar certo. Me lembro de uma amiga, outro dia que nós nos encontramos depois de muitos anos, né, aqueles encontros de Facebook, e ela começou a clicar nas minhas fotos lá e olhar e comentar dos meus filhos, viu a Alice e tal, e ela fez um comentário embaixo de uma das fotos da família. Ela falou assim, puxa Velma, o tempo fez muito bem para você, né? E eu falei para ela, falei assim, querido, Jesus fez muito bem para mim. E eu pude ministrar para ela. E sabe, e a gente olha pessoas que giraram e voltaram para a estaca zero. E eu quero deixar um texto para você, se estiver ali, eu quero que você projete para mim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, aqui é Pedro falando, e Pedro é na bucha, né? Pedro é aquela coisa, não tem rodeio, e Pedro diz assim, apesar de que é um provérbio isso, confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Queridos, quantos tiveram a oportunidade de terem uma experiência com o Senhor, de serem lavados pelo sangue de Jesus, até de terem uma experiência com o Senhor, mas depois de um tempo, já experimentou fazer isso? Você pega uma porquinha, lava ela igual um cachorrinho, leva para sua casa, agora está essa mania, né? De pegar, fazer porquinho virar bichinho de estimação. Leva, bota um lacinho, faz ficar tudo, mas continua sendo porco. A natureza não foi transformada. Na primeira oportunidade que vê uma lamazinha, volta para a lama. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Pessoas que de fato não se permitiram ser transformadas, e numa oportunidade que tem, voltam para revolver-se na lama. E aqui Pedro está dizendo exatamente isso. Alguns cristãos, algumas pessoas que até tiveram a oportunidade de continuarem no processo com o Senhor, voltam a práticas antigas. E não se mantém em santidade, não permanece em pureza de uma vida nova, porque não tem permitido passar por essa transformação. Sabe, queridos, a última vez que os irmãos tinham visto José, ele tinha 17 anos. Ele usava uma túnica de várias cores, e essa túnica ele tinha ganhado do pai dele. Eu gostaria de animar você, se você está chegando agora, você está começando a ler a palavra do Senhor agora, eu vou te contar rapidamente a história, mas você pode ler depois na sua Bíblia. Está lá no livro de Gênesis, a partir do, se não me engano, 37, por ali, né? Depois alguém pode confirmar para mim. Mas por ali, 36, 37, você pode ler a história de José. E José então ganha uma túnica do seu pai, que o distingue dos seus outros irmãos. Naquela época, o comportamento de José, presta atenção, o comportamento de José despertava nos seus irmãos ira, disputa, ódio, inveja, competição, arrogância, raiva. Ele representava tudo isso, e isso despertava nos seus irmãos esses sentimentos. Para os seus irmãos, talvez o que ele era, talvez o que ele fosse, ou talvez fosse mesmo, era uma pessoa orgulhosa, vaidosa, preferido do seu pai, mimado, altivo, queridinho do papai. Então, eles viam José como, por causa do que ele fazia, dedo duro, pavãozinho. Pensa uma pessoa, todo mundo se vestia de bege, cru, marrom, né? Que eram aquelas cores mais baratas. Mas José tinha uma túnica tecida, porque para ter cores, era uma roupa feita em tecelagem. Os fios eram passados um a um, não era como o tingimento que a gente tem hoje, que vai para a estamparia.
que é estampado. Era fio a fio. Tinha que ser tecido, o fio a fio. Então era uma coisa muito especial, era cara. Então esse menino era um pavãozinho. Ele era folgado porque ele não fazia o mesmo trabalho dos seus irmãos. O trabalho dele era diferente dos outros. O pai dele tinha designado um trabalho diferente dele, dos seus irmãos. Ele não pegava no pesado, ele era um sonhador. Ele tinha tido sonhos que distinguia ele dos seus irmãos. Os sonhos dele era que um dia todos os seus irmãos se curvariam diante dele. Ele tinha tido sonhos que até o seu pai se prostraria diante dele como estrelas, como luminares. E sabe, queridos, tudo isso causava nos irmãos sentimentos muito fortes. E aqui em Gênesis, nós vamos passear um pouquinho por esses capítulos aqui. Gênesis capítulo 42, no versículo 8. Aconteceu um processo na vida de José. Então quando José usou ele lembra, causou tudo isso nos seus irmãos, ele teve sonhos, por causa desses sonhos e por causa dessa forma como seu pai o tratou, como seu pai colocou ele num lugar privilegiado, os irmãos de José o rejeitaram. E um dia, esses irmãos o venderam como escravo, prepararam uma emboscada para José, venderam José como escravo. E José, queridos, durante 20 anos ficou longe dos seus irmãos. Ficou trabalhando como escravo numa casa, e depois eu vou contar para vocês, nessa casa, todo o que aconteceu com ele. Mas, aqui no versículo 8 do capítulo 42, diz assim, capítulo 42, 8. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. O que aconteceu aqui? 20 anos haviam se passado. Nos irmãos, nenhuma mudança. Diga comigo, nenhuma mudança. Mas José não pôde ser reconhecido. Então eu quero que você pense comigo agora nos irmãos. Mesma mentalidade, mesma maneira de pensar. Mesmos sofismas, mesmo raciocínio. Falavam do mesmo jeito, a mesma linguagem, brincavam do mesmo jeito. E eu quero que você pense agora nas nossas vidas. Quando nós não nos consagramos, mas nós apenas continuamos sendo pessoas religiosas. A gente vem aqui domingo após domingo. Não quer dizer que porque você está numa igreja legal, que você é legal. Não quer dizer que porque você tem um líder legal, um louvor legal, que você é um adorador. Porque você ouve uma palavra boa, que você é profundo na palavra. Não quer dizer que se você vem na reunião de oração, você tem uma vida de oração. Eles faziam parte de uma linhagem abençoadíssima. Eles tinham nomes abençoados. Mas eles não se consagravam ao Senhor. Continuavam religiosos apenas. Talvez não jejuavam, não oravam. Vida pessoal com Deus. Anos se passaram e eles eram os mesmos. Eu imagino até o cabelo deles igual, né? De José estava lá, aquela coisinha, né? Estava egípcio, né? Jeremias 48, 11. Diz assim: Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude. Como vinho deixado com seus resíduos, não foi mudado de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio. Por isso seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. A palavra do Senhor está falando de um povo, sim, mas eu quero que a gente
traga isso para as nossas vidas, né? Quando nós não permitimos que essa transformação aconteça em nós, dia a dia, nós acabamos mantendo nas nossas vidas o mesmo sabor, o mesmo cheiro. E uma outra tradução, deixa eu ver se eu abro aqui, porque essa que eu peguei não estava muito legal. Jeremias 40, você pode pôr aqui para mim? Jeremias 48:11, por favor. A palavra de Deus diz que ele esteve descansado com os seus resíduos. Tem uma tradução que diz nas fezes do seu... Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e repousou nas suas fezes. Não foi mudado de vasilha para vasilha e nem foi para o cativeiro. E eu quero que você entenda uma coisa. Deus permite que você passe por provações. E Deus permite que os dias difíceis venham, sim. Quando eu ministro para a turma de raízes de caráter, uma das coisas que a gente fala bastante é sobre aquele versículo que é muito especial, que diz assim: não vos conformeis. Vamos lá, pessoal, alunos, vamos lá? Não vos conformeis, mas... Blá, lá. Amém. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes a gente fica assim: como eu posso viver a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero a vontade de Deus, eu quero cumprir a vontade de Deus, eu quero entrar na vontade de Deus, mas nós não entendemos que a única forma de nós vivermos a vontade de Deus é quando nós passamos, tem uma palavra nesse versículo que é transformai-vos. A palavra-chave é transformai-vos. Transformai-vos. Esse processo, se não acontecer nas nossas vidas, o transformai-vos, queridos, nós nunca vamos chegar na vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós permanecermos repousados, acomodados, como Moabe, que esteve descansado nas próprias fezes, manteve o mesmo cheiro, o mesmo sabor, nunca foi mudado. Não foi para o exílio. Tem gente que não quer ser provado. Não, eu não quero mexer. Não vamos mexer com o diabo, não. Deixa ele quietinho lá, eu fico quietinho aqui. Não vamos fazer guerra espiritual, não. Não vamos orar muito, porque ora muito, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Já viu falar isso? Não vamos mexer com o diabo. Eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Que é isso, gente? Você pode fingir que o diabo não existe. Ele vai continuar existindo. Amém? É problema seu. Você pode fingir que o inferno não existe. Problema seu. Continua existindo. Amém? Então, não adianta você pode escolher, fazer as suas escolhas de onde você quer chegar. Na sua vida com Deus. Aonde você quer chegar na sua caminhada, na sua jornada durante a sua vida, na sua jornada com o Senhor, na sua jornada como família, como homem e como mulher de Deus. Então, Moabe conservou o mesmo sabor, o mesmo cheiro, esteve repousado, passivo, simplesmente não permitiu-se ser transformado. Sabe, querido, se você é daqueles que tem síndrome de Gabriela, cravo e canela, eu nasci assim, eu cresci. Os mais jovenzinhos acho que nem sabem isso, sabem? Eu nasci assim, eu cresci assim, são mesmo assim, né? Você já viu que tem marido que fala isso para a mulher? Casou comigo, sabia que eu era assim, agora não reclama. Ô mané, por favor. Não pode falar mané. Meu irmão, por favor.
Que é isso? Ô minha irmã, né? Como que a gente fala, não, quando casou comigo sabia que eu era assim. Você sabia. Isso, e gente, isso é uma coisa absurda para se dizer para o esposo ou para a esposa. Você precisa sim ser transformada. Eu não estou falando para ficar enchendo a cabeça lá do seu marido. Sim, todos nós precisamos passar por transformação todos os dias. Não fica dando desculpa para a sua chatice, não. Não fica dando desculpa para as coisas erradas que você faz. Todos os dias nós precisamos ir para a cruz. Sim, amém? Marido tem que ir para a cruz, esposa tem que ir para a cruz, filho tem que ir para a cruz, pai e mãe tem que ir para a cruz, amém? Os filhos estão dizendo amém, aleluia. Em quem não há mudança, fica estagnado, rio parado, vira água parada, vira água suja. Amém, queridos? Nós precisamos estar no rio de Deus. Nós precisamos estar correndo. Amém, queridos? Nós precisamos fazer parte do propósito do Senhor. Amém. Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Já fica daí pronto e daí já pensa também no próximo versículo que eu vou pedir já já. Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Nesta época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Olha só que coisa esse versículo. Tem gente que está pensando assim, não, Deus não vai fazer nada. Vou ficar na minha aqui. Deus não caiu um raio. Sabe o que tem gente que faz? Pecou uma vez, ficou com medo. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Ficou esperando o raio cair. Opa, não caiu. Meu líder não descobriu. Minha mulher não viu. Ninguém descobriu, não aconteceu nada. Não. O Espírito Santo não revelou para ninguém. Aleluia. E vamos embora, e vamos lá. E vamos lá. Livre pra correr, livre pra correr, né? E pensa que está tudo certo. Pensa que está livre. Mas o Senhor está dizendo, nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas. Ou seja, vou em cada cantinho, vou vasculhar e castigarei os complacentes, os folgadões, que são como vinho envelhecido, deixado com seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará. Sabe, queridos, a gente pensa, Deus é amor sim, mas Deus é juiz. E tem um dia que todos nós vamos dar conta para o Senhor, nas nossas vidas. Pessoas que estão em pecado, descansadas, dentro da casa do Senhor, dizendo, Deus nada fará. Dão desculpas para não serem mudadas, as mesmas brigas conjugais, as mesmas lamúrias, a mesma gritaria, as mesmas mentiras, as mesmas enganações. Você sabia que tem gente que não parou de mentir, só aperfeiçoou o jeito de mentir? É verdade. Tem gente que deu aperfeiçoou o jeito de mentir. Sabe, as mesmas autocomiserações de sempre. Sabe, quer ser liberta, mas não deixa o pecado. Não reconhece suas próprias falhas. Tem pessoas que ficam apontando cisco no olho do irmão, mas não enxerga a própria trave no seu próprio olho. As mesmas reclamações do governo, do chefe, dos pais, do marido. Pessoas que o tempo todo, sabe, são pessoas que estão críticas. José na mesma hora reconheceu, mas eles não reconheceram. Por quê? Porque José passou por uma transformação entre o sonho e o cumprimento dos propósitos. Sabe, queridos, na hora que José foi jogado lá naquele poço, ele não estava confortável. Ele não ficou falando, ai, que bom que vocês me jogaram aqui. Que legal, o propósito do Senhor começou na minha vida. Me manda lá para o Egito que eu vou ser escravo, aleluia. É claro que não foi assim. É claro que quando a gente está passando pela provação, não é a coisa mais confortável do mundo. Mas sabe, queridos, apesar de tudo,
José continuou. José sabia quem era o Deus de Israel, e José continuou firme. Se você está firme e confiante no Senhor, não tema, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem tem propósito aqui, levanta a sua mão, diga aleluia. Amém. José passou por uma transformação e por perdas. Diga comigo, perdas. E eu quero te mostrar 3 túnicas que José perdeu. 3 túnicas? Sim. Primeira túnica. Ele foi jogado, como eu disse, naquele poço, pelos seus irmãos. E quando ele foi jogado naquele poço, ele estava usando aquela túnica. Capítulo 37 de Gênesis, eu não vou ler, mas você depois pode ler na sua casa. Capítulo 37, então, José tinha tido sonhos de grandeza, que ele estaria num lugar de destaque, os seus irmãos se curvariam diante dele, seu pai também. E José, então, desperta todos aqueles sentimentos que eu falei. Os seus irmãos preparam uma emboscada, matam um animal, sujam de sangue aquela túnica, arrancam a túnica de José, jogam no poço e o vendem como escravo. Primeira túnica que José perde. Essa perda tem a ver com o convívio familiar, proteção, posição, privilégios, condição de uma pessoa livre. E aqui nós podemos falar de algumas coisas que nos parecem muitas vezes perdas. A nossa identidade, queridos, da nossa família, muitas vezes ela é colocada em prova quando nós aceitamos Jesus, por exemplo. Quantos de vocês, quantos de nós foram rejeitados porque aceitaram Jesus? Talvez você teve que rejeitar as tradições da sua família. Talvez você ouviu assim: como você está deixando as tradições da nossa família? Todos na nossa casa seguiram a mesma religião. Como você está fazendo isso? Minha mãe levantou a mão aqui na frente. A família da minha mãe era uma família de bispos. Minha mãe foi filha de Maria. É isso, mãe? Hã? E ela vem de uma família de tradicionalíssima italiana. Os ascendentes da minha mãe vieram da Itália e tinha coisa assinada pelo Papa lá na parede da minha bisavó. Indulgência, né, mãe? É isso aí? Todo mundo estava garantido entrar no céu, gente. Eu queria, ter garantido isso até hoje, mas ficou lá com a outra parte da família. Estou brincando. Mas é verdade. E ela era muito amada na família. Ela era a neta protegida, amada. Ela era muito paparicada. Eles tinham uma condição de família. Uma hora minha mãe pode contar esse testemunho aqui. E quando, num momento de perda na vida dela, num momento de muita dor, que foi quando ela perdeu a mãe dela, com 15 anos, uma enfermeira falou de Jesus para ela. E ela viu então que ela não tinha Jesus no coração, que ela tinha uma religião. Que tudo que ela tinha até aquele momento, ela conhecia, era religião. E ela achava que ela tinha. E ela então aceitou Jesus naquele momento, tudo mudou na vida dela, mas também a família a rejeitou. E eu quero ler um versículo para você, Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, diz assim: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que deixando casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim ou do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Aleluia! Amém! Olha aqui para os seus irmãos e suas irmãs, olha para o lado, aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor agora. Aleluia! Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Mateus 10:37. Isso é forte? Sim, mas é a palavra de Deus. Quantos podem levantar sua mão e falar: Jesus, eu te amo mais do que tudo. Senhor, te amo. Fala isso de verdade pro Senhor. Mais que o ouro. Aleluia. Mais que a mim. Aleluia. E muitas vezes, queridos, como eu falei, nós seremos até mesmo rejeitados por amor ao nome de Jesus, porque nós amamos ao Senhor. E o Senhor deseja estabelecer a sua identidade na sua vida. O Senhor deseja estabelecer a sua paternidade na sua vida. Quando você faz parte do corpo de Cristo, uma nova identidade, um novo nome está sendo escrito no livro da vida a seu respeito. Amém, querido? Você tem um novo nome, o seu nome está sendo escrito. E depois, então, que José foi vendido como escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar, ele serve naquela casa, e ele começa como talvez o mais inferiorzinho lá. Talvez ele lavava o chão, não sei, lavava os pés das pessoas, e ele vai crescendo. E ele vai crescendo, ele vai sendo próspero lá. E ele vai se destacando, até que ele chega na posição mais alta da casa. E veja bem, para ser um senhor de escravos, alguém que tivesse escravos, era uma pessoa de posse. E Potifar era uma pessoa de posse no reino do Egito. E José então chega, ele fica só abaixo daquele senhor. Ele fica muito, e tudo que ele colocava a mão era abençoado. E ele ficou tão abençoado, ele abençoou tanto o seu senhor, que Potifar confiava tudo a José. Ele nem se importava. Ele não desconfiava, ele não tinha temor de deixar as coisas com José. Mas alguém botou o olho em José. E foi a esposa de Potifar. Ela colocou os olhos em José e ela desejou José. E o que aconteceu foi que ela armou uma emboscada para José. E ela desejou mesmo sexualmente José. E ela começou a provocá-lo e ela preparou uma armadilha. E eu quero que você entenda que aqui tem uma outra prova. E eu quero falar sobre a segunda túnica que José precisava perder para que ele chegasse no propósito de Deus na vida dele. E eu quero que você entenda que aqui José estava tendo muito sucesso profissional. Tá? Então vamos pensar comigo. Grande sucesso profissional, ascensão. Junto com isso veio o assédio, a tentação. Exatamente como alguns momentos na nossa vida. Muitas vezes esse assédio não é apenas sexual. Muitas vezes esse assédio tem a ver com um assédio de poder, de status, de finanças. Tem a ver com posição, tem a ver com vaidade. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas são coisas que podem roubar o nosso coração do propósito de Deus. E aqui são os momentos na nossa vida onde nós precisamos fazer decisões sobre o que realmente importa. Sobre onde nós realmente queremos chegar e o que realmente vale a pena. Muitas vezes, nós vamos ter que fazer decisões sobre abrir mão de posições por causa de princípios. Talvez eu estou falando aqui, você sabe exatamente do que eu estou falando, porque você já passou por isso na sua vida. E eu teria muitos testemunhos para dar, eu não tenho muito tempo disso, para falar muitos testemunhos, mas talvez naquela hora que aquela mulher preparou aquela cilada, ela mandou todo mundo sair do seu quarto,
chamou José lá, provavelmente estava perfumado, ela estava bonita, cabelo arrumado, não tinha ninguém por perto, e ela estava sedutora. José era um moço solteiro, na flor da idade, tinha hormônio, sozinho, ninguém ia ver, tudo pronto. O que podia passar na cabeça de José? Eu não preparei isso. Eu estou servindo nessa casa. A culpa não é minha. Ela é minha patroa. Não fui eu que provoquei. Eu acho que ninguém vai saber também. O que eu posso fazer? Faz parte do meu trabalho. Muita coisa podia passar na cabeça de José naquela hora. E ele talvez podia dizer, talvez valha a pena. Também eu tenho direito de ser feliz. É o preço que eu tenho que pagar, talvez, para galgar o que eu preciso. E sabe, queridos, às vezes por uma frase dessa que a gente ouve tanto, nos dias que a gente via, eu tenho o direito de ser feliz. Também eu tenho o direito de ser feliz. Muitas vezes a gente põe tudo a perder. O que teria acontecido com a história de José, se naquele momento ele tivesse sucumbido a um desejo carnal? Porque eu acho sim que ele estava provocado. Eu não acho que José era bobão. Eu não acho que ele não tinha desejos. Mas José, ela agarra José e ele deixa a túnica dele. Ela fica com a capa dele. E ele solta e sai correndo. E deixa aquela capa. E essa segunda túnica representa: nenhum sucesso vale mais do que a minha vida com Deus. Amém? Você já viu aquela frase que às vezes tem nos carros? Nenhum sucesso vale o fracasso da família. Às vezes é da igreja católica, alguma coisa assim, né? É muito boa aquela frase. E sabe, queridos, José foi provado no seu apetite carnal, no seu orgulho, no desejo de projeção social, no seu sucesso. E ele deixa essa túnica. E eu quero que você pense sobre isso. Trabalho, profissionalização, colocação, promoção, pornografia, sensualidade, apetites da carne, satisfação de desejos de forma ilegítima, que significa fora do casamento. Se não deixarmos perdermos essa túnica, o amor à nossa própria vida, ao nosso sucesso, à nossa própria felicidade aos nossos olhos, que não quer dizer que é felicidade, tá? Jamais alcançaremos os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando José disse não, quando ele deixou, quando ele perdeu, ele estava caminhando em direção ao propósito de Deus para a vida dele. E sabe, amados, alguns banalizam o pecado. É só esse filme. É só essa conversa. É só esse encontro. É só essa mentirinha. É só hoje. Não, é só dessa vez. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, na segunda parte do versículo 13, diz: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, capítulo 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Qual é o propósito de apreciar uma cantada, mulheres? Qual é o propósito de colocar uma roupa para chamar a atenção dos homens? Eu não sou contra andar na moda, tá cheirosa, arrumar o cabelo, tem que fazer isso. Meninos, eu não sou contra malhar, ficar legal. Mas qual é a intenção? O que está no coração? Qual é o propósito de fazer uma boa faculdade, mestrado, doutorado, crescer profissionalmente? É para a glória de Deus? A sua profissão é para glorificar o reino? É para trazer bênção para o Senhor? É para abençoar? Qual que é o propósito? O que está no teu coração?
quando você tem propósito, você tem que perder para ganhar. E alguns momentos na sua vida, você vai ter que perder no meio do caminho, para chegar lá na frente e ganhar lá na frente. Gênesis capítulo 39. Deixa eu ir lá rapidinho com você. Se os meninos quiserem vir aqui. É tremendo, eu tô quase já acabando, mas eu quero finalizar aqui com você. Eu quero ir para a última capa. Gênesis 39. O Senhor de José. Eu não vou ler aqui, mas a palavra de Deus diz que Deus foi para o cárcere com José. Porque sabe o que aconteceu? Quando José deixou a capa, perdeu essa capa, a mulher mentiu sobre José. Ela disse: ele tentou me agarrar, ele fez isso comigo, ele fez aquilo. E mesmo Potifar, não acreditando na mulher dele, porque ele sabia que era mentira, por causa da vergonha que ele teve, ele mandou José para a prisão. Ele sabia que ela estava mentindo, mas ele teve que mandar José para a prisão, porque ele ficou com muita vergonha. E lá na prisão, caluniado, falando mentiras sobre ele, de novo ele foi para o pó. Injusta, cara que servia a Deus, por ter princípio. Quantas vezes na sua vida você falou: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Queridos, eu já disse isso para Deus. Teve dias que eu já chorei, eu já falei assim: Senhor, o Senhor não está vendo que isso é tão injusto que está acontecendo comigo? Alguém aqui já fez essa oração? Será que o Senhor não está vendo isso? Quantas vezes você está passando por uma enfermidade, por uma crise, por alguma coisa que você fala: Senhor, eu estou sendo fiel, o Senhor não está vendo isso que está acontecendo comigo? Injustiças. E José estava lá naquele cárcere de novo. E sabe, queridos, o cárcere fala de ressentimento, depressão, mágoa, sentimento de injustiça, revolta, ira, indignação, tristeza, inimizades. E muitas vezes, quando a gente está no cárcere, nós, seres humanos, o lado humano, a gente faz algumas tentativas para sair do cárcere. As nossas tentativas são: nunca mais eu quero falar nesse assunto. Uma outra tentativa: eu vou mudar de igreja, eu fui muito machucado aqui. Não, eu quero mudar de marido, quero trocar de marido, quero trocar de esposa. Não, vou mudar de cidade. São tentativas que a gente quer dar um jeito para aliviar a nossa dor. Sabe, tudo isso, a palavra de Deus diz lá em Isaías 64, 6, tudo isso é trapo de imundícia. Todas as nossas tentativas de justiça, trapos de imundícia, que eu nem vou explicar o que é trapo de imundícia, de tão nojento que é. Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade. Sabe, queridos, a falta de perdão é um dos motivos de nos manter no cárcere. E uma coisa tremenda na história de José é que lá no cárcere, de novo, ele é próspero. De novo, ele continua vivendo os princípios, ele abençoa as pessoas que estão perto dele, ele é usado nos dons que Deus deu para ele, ele é usado para revelar sonhos das pessoas. E tem um momento que Deus fala: José, está chegando a tua hora. José, olha, você está começando agora a ficar no ponto. E chega um dia
capítulo 41, versículo 14, diz assim: assim que ouviu isso, Faraó mandou chamar José. Foi trazido às pressas da prisão onde ele estava. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Terceira túnica. Ele precisava tirar a túnica do cárcere. Nessa manhã, eu quero te desafiar a tirar as suas túnicas. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Em nome de Jesus, ninguém vai sair daqui como chegou nessa manhã. Nós precisamos ser transformados pela presença do Senhor, pela presença de Deus que é maravilhosa, por essa presença de Deus que ao mesmo tempo que ela é forte, ela é essa presença que vem para arrancar o pecado, ela também é essa presença maravilhosa que nos ama, que não nos deixa ficar como nós somos, mas ela nos pega com seu amor. Querido, eu não sei como você está aqui nessa manhã, mas o Senhor te ama tanto que Ele te recebeu exatamente como você é. Mas o Senhor quer remover toda a dureza do seu coração, toda a tristeza, toda a amargura, todo o ressentimento, toda a dor, toda a mágoa, toda a tristeza. Talvez sentimentos guardados durante tantos anos, eu não sei, mas nessa manhã você precisa deixar suas túnicas, mudar a aparência, o cheiro. Você precisa permitir que o Espírito Santo renove. Eu sei que nós estamos quase em cima do tempo, mas se você precisa, vem aqui no altar do Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar junto nessa manhã, nós vamos nos derramar aqui na presença do Senhor, enquanto nós cantamos essa canção. Vem aqui à frente, nós vamos trocar, nós vamos deixar as nossas túnicas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia.